Olá, quinto ano, tudo bem? Professora Cléia aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. E hoje a nossa disciplina é Ensino Religioso. Espero que vocês estejam bem juntamente com a sua família, tá bom? Nós iremos conversar um pouco sobre glossário do conhecimento religioso, tá? Nós iremos falar um pouco sobre alteridade, doutrina, espiritualidades, hierarquia, igreja, símbolos religiosos, tradição religiosa, sobre o transcendente nós iremos falar e também sobre textos sagrados, tá? Vamos falar sobre cada um desses, então vamos prestar atenção. Vamos começar. Alteridade. Nós iremos falar sobre alteridade, mas o que é esse termo alteridade? Qualidade ou estado daquilo que é o outro, diferente. Alteridade é também uma atitude de reconhecimento do outro. Temos alteridade quando reconhecemos que o outro, seja ele uma pessoa, um grupo religioso, étnico, cultural, político e etc. Tem o direito de ser diferente, de ser outro. Então, isso que é alteridade. É você ser diferente, mas você ser respeitado por isso, você ser valorizado por isso. Tá bom? Doutrina. Vamos falar um pouco sobre o que é doutrina. É um conjunto de princípios, dogmas, normas, preceitos de fé e de uma determinada religião. Exemplo, a doutrina sobre céu e inferno, a Santíssima Trindade no cristianismo, a doutrina da reencarnação no espiritismo e em diversas religiões do Oriente. Então, aí o significado de doutrina é tudo isso aí, não é? Que nós falamos e muito mais. Espiritualidades, falar um pouco sobre espiritualidades. São métodos e práticas que permitem ao fiel ou ao adepto de uma determinada tradição religiosa ou mística uma relação imediata com o transcendente ou imanente. Exemplo, oração, meditação, recitação do rosário, leitura de um texto sagrado, dança sagrada, anotação de mantras ou cântico de louvor. Então, isso aí é espiritualidade também. Hierarquia, vamos falar sobre a hierarquia. É a organização que divide as pessoas em classes, posições e as distribui em diferentes níveis, estabelecendo funções. Aí nós temos como exemplo, Babalorixá é o líder masculino do Ialorixá e é o líder feminino dentro do candomblé. Nós estamos falando aí do candomblé, não é? A hierarquia dentro do candomblé. O Papa é líder máximo no catolicismo romano. Temos também como exemplo, e depois vem os cardeais, né? Tem o Papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, os presbíteros ou padres, diáconos, religiosos e os leigos, que são os fiéis que frequentam ali a Igreja Católica. E na Igreja Ortodoxa tem o patriarcas, metropolitas, bispos, presbíteros e diáconos. Nas igrejas evangélicas são os pastores, as pastoras, os presbíteros também, os diáconos e as diaconistas, os anciãos, os evangelistas e etc. O pajé ou xamã e os conselheiros das tradições indígenas. Então, nós vimos aí que em todo
parte há hierarquia. Nós estamos falando aqui da hierarquia religiosa, como é que se dá esse processo dentro de cada religião, dentro de cada seita, tá bom? Porque também ele segue uma hierarquia. E a igreja? Como é que é a hierarquia da igreja? A palavra igreja significa assembleia, congregação ou ajuntamento de pessoas reunidas em torno de uma determinada crença. Igreja é a comunidade de fé. O cristianismo é constituído por diversas igrejas ou grupos religiosos, entre as quais destacamos, como por exemplo a Igreja Católica, Apostólica, Romana, igrejas ortodoxas, igreja grega, síria, russa, ucraniana e etc. Na igreja pentecostais, as igrejas, protestantes ou evangélicas, que se subdividem em igrejas evangélicas tradicionais. Tem a luterana, presbiteriana, metodista, batista, anglicana, congregação cristã no Brasil, quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é amor, casa de igrejas e grupos religiosos cristãos paralelos à reforma do século XVI, como Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, Testemunho de Jeová, Ciência Cristã e outros. Então, nós temos aí, falamos agora sobre algumas igrejas: alteridade, doutrina, espiritualidade, hierarquia, igrejas. Nós vamos agora falar um pouco sobre os símbolos religiosos. Nós temos a religiosidade e a dimensão do ser humano. O que é religiosidade? É a dimensão do ser humano pela qual ele tem experiência e o sentido divino sagrado, espiritual e transcendente da vida religiosa, e também uma atitude do ser humano frente à vida e às coisas sagradas, como por exemplo, ter respeito por todas as formas de vida, prestar socorro ou ajuda para alguém numa necessidade, reverenciar a presença do sagrado nas pessoas, independentemente de sua crença, cultura, entre outros. São exemplos de atitudes religiosas e humanitárias de quem está vivendo ou vivenciando a uma dimensão religiosa. Então, tá aí o significado de religiosidade. É esse respeito, né? É estar à frente também das coisas sagradas, é respeitar o sagrado, é respeitar o outro, independente da crença, da cultura, independente da raça, independente da religião, nós temos que respeitar o nosso próximo. E religião, vamos falar agora de religião. Qual o conceito de religião? Tá? Então, nós temos aí a palavra de origem latina, derivada do termo religare, que significa religar de novo, unir, juntar. Religião é a realização do ser humano com o sagrado, essa proximidade ou estar junto do sagrado através das orações, através das suas ações, através da sua manifestação de fé, não é? Entre outros conceitos. Religião é a forma concreta, visível e social de relacionamento pessoal, comunitário do ser humano consigo mesmo, com os outros e com o sagrado. Religião é o encontro do ser humano com Deus, com o sagrado. A religião, portanto, é a religiosidade institucionalizada, enraizada e organizada em doutrinas, ritos, textos sagrados, símbolos e espiritualidades, estrutura hierárquica e
e normas éticas de conduta. Que lindo! Então, isso é religião, tá? Vamos ver agora sobre os ritos sagrados. Os ritos sagrados são gestos simbólicos sagrados. São repetitivos, isto é, são realizados da mesma forma, ou seja, sempre repetitivos, sempre da mesma forma. Isso aí são ritos, tá? São ritos sagrados simbólicos. Os ritos são gestos que expressam uma determinada crença, geralmente fazem parte de uma cerimônia ou rito religioso. Exemplo, batismo por imersão, unção com óleo, mãos postas em atitude de prece, abraços da paz e etc. São repetições que acontecem durante uma celebração da missa, não é? Esse abraço da paz, colocar as mãos para o alto em forma de oração, unção com óleo, batismo por imersão. Então, são ritos sagrados repetitivos. O que é rituais agora? Vamos ver o que significa, o que é ritual, o que são rituais. São uma série de ritos. Rituais são uma série de ritos. Os ritos ou cerimônias podem marcar uma transformação ou passagem para um novo estado de ser. Existem diferentes rituais com diferentes objetivos. Nós temos como exemplo rituais de passagem, casamento, início da fase adulta, batizado, nascimentos celebrativos, Páscoa, Natal, festa de Iemanjá, na passagem do ano, festa indígena da colheita, festas litúrgicas, missas, cultos, vias sacras. Então, são rituais, tá? São ritos simbólicos sagrados e que nós também devemos respeitar essas pessoas que vivem essa fé, não é? Porque é a forma de cada um mostrar a sua fé e nós temos que respeitar a religiosidade de cada um, a religião de cada um e a forma de ser também de cada um. Sagrado, vamos falar um pouco sobre o sagrado, que são os textos sagrados, na verdade. Segundo o autor, o sagrado implica nas manifestações de uma ordem diferente da ordem material. Segue uma lógica que não pertence a este mundo. Eliade diferencia, que é o nome do autor, o sagrado do profano, constituindo em palavra de significados opostos. Sagrado é o que está separado, tá? O que pertence a uma realidade considerada sagrada, porque o tempo é o território do sagrado. Em algumas culturas, para as pessoas religiosas, o sagrado é o que foi separado, o que é tanto, por isso não é usado no dia a dia. O profano é o oposto do sagrado. O profano é oposto ao sagrado. É o que as pessoas podem usar para seu proveito, tá? Nós temos aqui ainda os símbolos religiosos. Falar um pouquinho sobre os símbolos religiosos. São objetos e elementos que trazem a lembrança ou algo de alguém que não está mais presente. Os símbolos religiosos são linguagens que comunicam ideias sobre o sagrado. Nós temos como exemplo o sol, pode ser um símbolo da vida, a água um símbolo da purificação, o fogo um símbolo da transformação. Os ícones e as imagens religiosas podem apresentar entusiasmo, ensinamentos, proteção e etc. Tradição, palavra que significa transmitir ou passar adiante. A tradição se constrói por meio da repetição, por exemplo, determinados acontecimentos, histórias importantes, fatos importantes que aconteceram no passado. Grupos são celebrados sempre em uma determinada ocasião ou época do ano, festas populares, celebrações religiosas e também forma de uma tradição religiosa são aquelas tradições familiares.
Transcendente é o que está além da materialidade, o que ultrapassa os limites da compreensão humana. Transcendente é o que é inefável, infinito, ser supremo ou Deus, como é chamado por algumas tradições religiosas. As tradições religiosas é até mesmo cada pessoa concebe o transcendente de forma diversas. Textos sagrados são textos considerados sagrados pelo seu conteúdo e por serem, segundo algumas religiões, inspiradas divinamente. São recursos de comunicação e perpetuação de ensinamentos sagrados e espirituais. Existem variadas formas de apresentação dos textos sagrados: textos orais, histórias contadas, textos escritos, escrituras sagradas ou livros sagrados, textos pictóricos, desenhos, pinturas e etc. Então, nós temos aí o significado de textos sagrados. Bem, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Um pouco sobre alteridade, doutrina, espiritualidade, hierarquia, igreja, símbolos religiosos, tradição religiosa, transcendente sobre os textos sagrados e mais alguns outros que eu não coloquei aqui, mas eu falei sobre. Tá bom, meus queridos alunos? Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo.